Olá, família! Meu nome é Marjorie Paz, eu moro no Canadá há 10 anos e se você ainda não faz parte da família, já vai se inscrevendo. Eu sou professora aqui na província de Alberta faz 4 anos, estou ainda no meu 5º ano de professor. E hoje no canal eu estou fazendo um vídeo que muitos de vocês estão me pedindo para fazer. Como que é a profissão de professor aqui no Canadá? Foram muitas perguntas que me mandaram, foram muitas mensagens, então eu achei que a melhor coisa é fazer um vídeo sobre a profissão de professor aqui no Canadá. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre o sistema educacional que nós temos aqui no Canadá, um pouco com o Brasil. Lembrando que toda a minha educação foi feita aqui no Canadá, então vou falar baseado tudo na minha experiência. Eu fiz o bacharel After Degree Program aqui na província de Alberta, então vai ser um pouco diferente. Não vou poder muito comparar com o sistema, como que é ser professor no Brasil, mas vou falar pra você como que é ser professor aqui no Canadá. Vou falar sobre algumas novidades, algumas curiosidades de ser como professor aqui no Canadá. Vou também falar como se tornar um professor no Canadá, que muitas pessoas me perguntam como que eu faço, então eu vou responder pra vocês como que funciona. Vou falar também um pouco sobre o salário, mas lembrando que cada província vai ser um pouco diferente. Todo mundo que clicar aqui nesse vídeo, deixar uma curtida, vai ajudar muito a divulgar essa mensagem para todos. Então, por favor, deixa a curtida, gente, porque a profissão de professor aqui no Canadá é considerada uma profissão muito importante, essencial para a sociedade. A profissão de professor aqui no Canadá é muito respeitada. Eu diria que deveria ser respeitada igualmente, sempre, em todos os lugares do mundo. E ela é muito bem vista pela sociedade como uma das profissões fundamentais. É tão bem vista como médico, como advogado, enfermeiro. Isso faz me deixar muito feliz. A sociedade te mostra respeito de a forma de que ela te vê, como ela te trata, mas também no seu salário. Eu vou te falar sobre no final o salário, que é o mínimo que eles pagam aqui no Canadá, mas tem professores que pagam muito maior. Se estiver interessado, colocar hashtag salário de professor no Canadá, que eu ponho mais informações, faço um vídeo só sobre o salário, que vocês vão ver o que eu tô te falando. Como que é o sistema educacional aqui no Canadá? Algumas curiosidades sobre educação aqui. Como se tornar um professor e um pouquinho sobre o salário, bem básico. Uma curiosidade para começar a profissão de professor, para vocês matar a curiosidade, que não sei que vocês sabem. Então a escola é dividida em elementary, junior high e high school. Elementary teacher, que é o professor do primário, vai dar aula então de K até a série 6, significa primária até a 6ª série. O Junior High Teacher, que vai dar aula da série 7ª à 9ª. E também tem o High School Teacher, que vai dar aula da 10ª até a 12ª série aqui no Canadá. Elementary Teacher é um professor que dá aula de todas as matérias, bem parecido com o Brasil. Então você vai dar aula aqui de inglês, sociais, matemática, se for uma escola católica vai ser religião, educação física. Normalmente vai ter um professor que vai dar aula de arte ou de música, mas isso depende da escola. E também de vez em quando tem algumas escolas que o professor de educação física é um professor específico, mas isso normalmente é o professor que é da elementary que já dá aula. No junior high, então os professores da 7ª até a 9ª série, eles são professores que vão dar aulas em matérias específicas. Algumas dessas aulas, dependendo da escola, algumas das aulas são elective, quer dizer que os alunos têm a opção, eles podem optar de fazer algumas aulas ou não. Outras são obrigatórias. Aulas obrigatórias são estudos sociais, matemática, inglês, ciências, educação física. Algumas matérias eletivas que podem ser oferecidas vai variar um pouco de cada escola. Tem escola que tem foods, quer dizer que eles vão ensinar os alunos a cozinhar. Tem escola que tem até hairdressing, que significa que vai ajudar até o aluno a aprender a fazer cabelos, talvez que ter uma experiência para ver se talvez tenha a tendência que gostaria de ter um futuro, de ser talvez um cabeleireiro. Isso é muito legal que dá para você experimentar. As crianças podem ter uma ideia de várias profissões um pouquinho. O High School Teacher, então, vai dar aula da 10ª até a 12ª série, que são os últimos 3 anos escolares de um aluno. Então, os alunos vão poder optar algumas aulas. Isso vai depender muito se ele vai querer ir para um college, se vai querer ter escolhido já na 10ª série mais ou menos o que eu quero fazer, quais são as classes que eu quero fazer. Por exemplo,
Ah, isso é uma curiosidade, no Canadá eu quero fazer English, eu quero ir para a universidade e tal. Então ele vai fazer essa matéria. O que é muito legal sobre isso, que quem é professor de high school, que é ensino médio, é o seguinte: os alunos que vão estar na sua aula, se você está dando aula de estudos sociais, de biologia, e estão na aula chamada Dash 1, que é a aula que é nível universitário, aquelas crianças que estão na sua sala de aula, são aquelas crianças que realmente querem cursar universidade. Isso é muito legal. Então, esse aqui tem uns alunos que realmente estão super empolgados para aprender. Então, essa é uma coisa que eu acho que tem um diferenciado, que no Brasil você não pode optar tanto nas matérias e tal, e o nível da matéria. Eu acho muito legal que no Canadá os alunos podem escolher. Isso faz com que as suas aulas ficam bem assim, então, eu vou dar aula para pessoas que querem ir para a universidade. Então, o nível vai ser um pouco mais rápido, vai ser mais agilizado. Você tem menos, na verdade, questão de fazer classroom management, tem menos que corrigir. Então, isso é muito interessante sobre a educação. A Dash 2, normalmente, são pessoas que querem se formar, querem ir para um college. Normalmente, é college. E tem até o Dash 3, que é o ponto 3, que são as matérias, que são os alunos que querem se formar. Só isso. Não quer para o college, não quer para a universidade. Então é interessante quando a pessoa está no high school, já pode decidir o que ela quer fazer e ela só toma as aulas que elas querem realmente. É muito interessante que é legal também para os pais saberem, quando você vai querer escolher, no Brasil você pode escolher a escola que você quer levar o seu filho. Aqui é baseado onde você vai morar. Então, se você quer ter um filho que vai numa escola X, isso significa que você tem que alugar ou tem que ter uma casa naquela região, senão você não vai qualificar para entrar nessa escola. Uma coisa bem diferente, que não é bem assim no Brasil, então é uma coisa interessante. A maioria das escolas aqui são públicas, com ótima qualidade. São pouquíssimas raras escolas que são particulares e normalmente elas são muito caras. Mas a maioria das pessoas aqui vão para a escola pública. Bom, falando em Alberta, aqui existe escola pública e também existe escola católica. Só que a escola católica é de graça aqui em Alberta. Isso é interessante. Tem umas províncias que não é. Bom, já falando sobre o sistema canadense, como que funciona, vamos falar então como você pode se tornar um professor aqui no Canadá. Para se tornar professor no Canadá, existem duas formas. A primeira é fazer o bacharel de educação. Quando você fazer o bacharel de educação, você já precisa então decidir se você quer ser o elementary teacher ou você quer ser o high school teacher. Como eles dizem, Bachelor of Education in Elementary, que você vai ser o professor de elementary. Bachelor of Education Secondary Track, que você vai se tornar o high school teacher. A segunda opção é quando você faz um bacharel de uma matéria que você pode lecionar e depois você fazer a trajetória que você fazer o Bachelor After Degree Program. Aí você pode escolher se quer fazer Elementary ou se vai fazer o High School. Bom, como assim o bacharel? Precisa ser matérias que você pode lecionar. Você fez o Bachelor em História, um Bachelor em Estudos Sociais, um Bachelor em Matemática, em Música, em Artes, em Inglês, todas as matérias que você pode lecionar. Aí você pode então aplicar na nossa universidade, cada um vai ter um requerimento diferente. Você pode aplicar então para fazer o Bachelor of Education After Degree Program. E aí você vai selecionar se você vai querer fazer a Secondary Track ou fazer Elementary. Eles são bem diferentes, são matérias bem diferentes, então é muito importante você já saber o que você quer ser. Bom, você vindo do Brasil, você já é um professor? Existe uma forma que é você então fazer o Bachelor of Education After Degree Program, que é, então, já que você fez o seu bacharel de educação no Brasil, você então tenta ingressar numa faculdade aqui no Canadá para fazer esse bacharel de educação, que é de 2 anos. O que é muito legal sobre esse bacharel é que você vai aprender muitas coisas diferentes, como que é a educação aqui no Canadá. O que é muito legal, você também tem a oportunidade de fazer a prática aqui nas escolas canadenses e você então aprende exatamente como que é as aulas, como que é o planejamento de aula aqui no Canadá, os métodos usados, a pedagogia, a didática canadense. Então isso é muito, muito interessante, que faz você então poder competir no futuro para um emprego aqui no Canadá, claro. Bom, uma coisa muito interessante é que quando você está fazendo o seu bacharel aqui,
Unique de Educação de 2 anos, você tem a possibilidade de você, então, aplicar para o Post-Graduation Work Permit. Esse Post-Graduation Work Permit, que é a permissão de trabalho, dependendo de quem que tá vendo. No seu caso, essa permissão de trabalho pode durar entre 1 a 3 anos. Então isso é muito interessante, porque além do mais você pegar uma educação aqui no Canadá, vai ter a possibilidade de conseguir essa permissão de trabalho que você já pode ingressar aqui no mercado canadense. Se você quer saber mais um pouquinho sobre a minha história, como que eu fiz, eu vou deixar aqui na descrição, também vou deixar aqui para você saber como que eu fiz. E hoje em dia eu sou permanente, então é uma trajetória possível, é uma possibilidade que existe fazer nesse bacharel, conseguir trabalhar, permanência, logo tô pegando a cidadania. Agora, uma coisa muito interessante é que eu também ouvi falar na possibilidade de pessoas entrarem em contato com o Ministério de Educação, que cada província tem um ministério diferente, uma organização de professor, e perguntar se existe a possibilidade, talvez, conseguir então ser professor sem fazer o Bachelor of Degree Program. Mas, para falar a verdade, eu não conheço ninguém, já ouvi falar que existe a possibilidade, mas que pode demorar de 3 a 4 anos. Então, se você conhece alguém que conseguiu, por favor, me deixe uma informação aqui, que eu gostaria muito de entrevistar essa pessoa, porque eu não sei se realmente é possível ou não é possível, se demora de 3, 4 anos realmente. Então eu fiquei curiosa para saber. Eu sei que eu tenho amigos canadenses da Sri Lanka, da Índia, que eles fizeram o Bachelor After Degree Program, também, mesmo a menina que veio dos Estados Unidos, porque era uma forma mais rápida de ingressar, você fazia o Bachelor of Education After Degree Program, você já depois conseguia a possibilidade de conseguir a permissão de trabalho. Todos eles conseguiram a permissão de trabalho e já conseguiram emprego assim, se formando já conseguiram o emprego aqui na província de Alberta. Então eu recomendo muito fazer esse Bachelor After Degree Program, porque tem bastante emprego aqui na província de Alberta. Eu não sei outras províncias, eu falar que em Ontário é terrível, então vem pra cá, vem pra Alberta. Bom, muitas perguntam, já sou professor no Brasil, eu quero ir pro Canadá, posso já começar a trabalhar no Canadá? Direto? A resposta é não. Por quê? Porque cada província vai ter um Ministério de Educação. Você vai então passar por um processo então de credencial, que eles vão ver todas as matérias que você fez, se bate exatamente. Só que o que acontece? Muitas das províncias não vai bater os cursos exatos que eles querem que a pessoa tenha para então poder lecionar. Isso significa que muito provavelmente, com certeza, dependendo da província, você vai ter que ir no Teachers College, ou uma universidade que tem o Bachelor After Degree Program. Se você tem um bacharel de letras no Brasil, você pode entrar em um processo de reconhecimento junto à província de Alberta. Leva tempo, aqui se traduz todo o material de curso brasileiro para possam averiguar o currículo cursado. Então existe essa possibilidade. Eu ouvi falar, mas eu não conheço ninguém que conseguiu assim. Um site muito bom que muitas pessoas usam para aplicar para ser professor aqui no Canadá se chama applytoeducation.com. Vou colocar para vocês na descrição. E lá você pode criar um perfil, você pode receber notificações desse próprio website de empregos que tem no Canadá inteiro. Isso é muito legal, que você acaba descobrindo todos os lugares e tal. Isso é muito bom. E nesse site você vai lá, você coloca o seu perfil, coloca o seu currículo. Então é muito fácil você aplicar. Normalmente você só simplesmente manda, ou simplesmente clica o botão e já manda o seu currículo e tal. Então é uma possibilidade muito interessante para aqueles que querem arranjar um emprego. Agora, existem outros websites, que é claro que dos próprios distritos que você está aplicando. Se você já é um professor, já tem um bacharel de educação, um bacharel de história, um bacharel de geografia, um bacharel de música, a gente diz uma matéria que você já pode lecionar nas escolas, você então vai ter que voltar para o Teachers College, para a universidade. Você vai fazer um curso que demora 2 anos. E as pessoas, mas é muito caro. Gente, pensa desse jeito. Em 2 anos, você já vai poder terminar o college. Você, então, depois de terminar, você vai aplicar para a certificação da província que você tem tido escolhido. E você depois pode aplicar para emprego. Isso quer dizer que depois que você terminou um bacharel aqui no Canadá, conseguiu um degree, você tem a possibilidade de conseguir um trabalho. Isso eu acho incrível.
incrível. Uma coisa que as pessoas me perguntam, que precisa ter um inglês intermediário? Gente, você vai dar aula, você vai falar o dia inteiro. Intermediário é o mínimo, se não for para avançado, tem que pensar bem. Se você tá em frente dos seus alunos, você vai estar dando aula, você tem que dominar a língua para poder lecionar. Então, inglês intermediário, assim, para avançado, seria mais avançado, porque você tem 2 anos para já estar com o inglês avançadíssimo, para você poder dar aula. Então, é importante você estudar muito inglês quando chegar no Canadá, para você ter o inglês quase avançado, para você então regressar nesse after 2 years, é só 2 anos. Uma outra coisa super, super importante sobre fazer esse bachelor after degree program é que você faz uma prática. O que é uma prática? Você vai lá e leciona. Você tem, acredito, dependendo da faculdade, dependendo da universidade, vai ser um pouco diferente, mas existe de 2 a 3 práticas, dependendo da faculdade. A minha universidade eu fiz 2 práticas, acho que foram 6 semanas cada uma, em que eu, como estudante, eu ia numa classe, numa sala de aula, e eu então, aos poucos, comecei a dar as aulas, até que eu tinha uma grade todinha, completa, como se eu fosse uma professora integral daquela sala que eu estava dando aula. Tinha um professor que sempre me ajudava com ideias, dicas de pedagogia, dicas de comportamento, como ajudar as crianças a aprenderem e tal. Então você tem um alinhamento muito legal, você acaba aprendendo muito na sua prática e tem sempre um profissional, que é o professor, que é o professor da sala, que vai te ajudar no decorrer da sua aventura de ser professor pela primeira vez. Se você já é professor no Brasil, pensa que esse processo vai ser um processo que vai te enriquecer muito. Além do mais, que eu conheço muita gente que depois que deu aula na prática, foi convidado então a aplicar para os empregos que estavam chegando. E algumas pessoas conseguiram os empregos nas escolas que eles fizeram na prática, porque o diretor gostou dele, os professores gostaram dele ou dela, e isso fez com que a pessoa consiga um emprego. Então, gente, quando você está fazendo essa prática, pense em fazer sempre o seu melhor. Claro, com tudo na sua vida, você já é um professor, você já faz o seu melhor, mas existe essa possibilidade de também conseguir um emprego depois de terminar a sua faculdade, porque tem um garantido. Dá para imaginar que alegria é terminar uma faculdade e já tem um emprego já te esperando? E acontece muito aqui no Canadá, porque tem professor que sai e você vai lá e consegue uma vaga, isso é muito bom. Me perguntaram já uma vez se eu era professor aqui de Alberta, se eu quisesse mudar de uma para outra província, se eu poderia já mudar e já arranjava emprego. Interessante é que cada província aqui tem um sistema diferente. Isso significa que cada um tem um Ministério de Educação separado, currículo é separado. Isso significa que currículos sociais aqui na província de Alberta vai ser diferente da província de BC, que vai ser diferente de Ontário. Por quê? Porque eles querem ensinar o que é relevante, que é importante para o aluno aprender em relação à província onde mora. Matemática, claro, que vai ser praticamente igual em todos os lugares, né? Mas, assim, estudos sociais mudam um pouco, inglês muda, mas também é parecido. Então, é interessante saber disso. Agora, se eu quero ser professora na província de BC, eu vou ter que aplicar para fazer uma certificação. É aqui em BC. Então, eles vão olhar todo o meu credencial aqui. Então, cada província, toda vez que se você mudar para uma outra província, tem que fazer uma outra certificação. Olha uma faculdade onde você quer dar aula. Eu recomendo isso. É claro que você pode mudar para BC? Pode. Só que tem províncias que você não pode mudar, porque eles não aceitam na universidade. É muito estranho. Então, você quer ir para Alberta? Faz faculdade em Alberta. Você quer ir para BC? Faz faculdade em BC. Agora, eu recomendo fazer em Alberta, porque é a província. E além do mais, em comparação em Ontário e Alberta, o tuition, que é a mensalidade, né, anual, é mais barato em Alberta na área de educação. Pelas minhas procuras, minhas pesquisas, eu descobri que Alberta é mais barato que Ontário. Conclusão, mesmo professores canadenses de outras províncias têm que passar por uma avaliação provincial para ver se o currículo de suas respectivas províncias cobre o currículo da província para que querem mudar. Por exemplo, eu estudei aqui na província de Alberta e eu posso trabalhar sem problemas na British Columbia ou Saskatchewan, mas eu não posso trabalhar em Quebec ou Manitoba. Então, isso é interessante. Então, você tem que pensar muito bem quando você estiver escolhendo aonde você quer trabalhar.
Sobre a mensalidade, quanto vai custar para fazer esse curso de 2 anos, vai variar muito de cada província. E se você é internacional, se você não é permanente, no meu caso, quando eu fiz, que custou, acho que era 12 mil por ano a faculdade. Só que como era meu segundo bacharel, saiu pela metade, 50%. Então acabei sendo 6 mil por ano, então foi muito barato. Quanto que ganha um professor aqui na província de Alberta? Como que ganha um professor? Sobre questão de salário, o salário vai variar muito de província para província. Alberta é uma das províncias que paga melhor, mas eu não sei se você está aqui interessado sobre a salário. Então, se estiver interessado, põe aí, #salário. É um sistema um pouquinho complicado, mas no geral, o salário mais baixo que existe aqui no Canadá é Prince Edward Island. É bem baixo, mas o custo de vida de lá é muito mais barato. Então você compra uma casa super, super barato. Já ouvi falar que você pode comprar uma casa de 80, 100 mil dólares, tá bom? Então você tem uma perspectiva, porque o salário é baixo, então tem que também ter uma ajuda. Então as casas podem ser compradas por 100 mil dólares, já ouvi falar nisso. É claro que eu não tô falando centros principais, tô falando na vida rural, tá? Então o salário mais baixo que eu achei aqui no Canadá é 29.200. Bom, isso é de acordo com a nuevu.ca. Lembrando que esse 29 mil é salário inicial, todo ano vai subir, tá? Todo ano sobe o salário. E claro que tem uma hora que para. Se aí você pode dar uma olhada exatamente no salário, se tiver curiosidade. Vou deixar o link lá embaixo para vocês também na descrição, para se tiver mais curiosidade, você lá pode pesquisar. Aqui sobre salário em Alberta, eu tô pesquisando no Indeed.com, ele tá te dizendo que é salário por hora, uma coisa que eu acho que é meio esquisito, porque eu não recebo por hora, mas vou te dizer o que tá escrito aqui, vou também colocar o link na descrição. O salário average, salário médio, é de 22,18 por hora. Pode colocar um comentário, quais são as perguntas, posso fazer um outro vídeo se estiver interessado. Não se esqueça de se inscrever, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, porque é um vídeo muito importante que não tem no YouTube. E como eu fiz toda a minha educação, tudo que eu falo aqui nesse vídeo vai ser baseado na minha experiência, no meu conhecimento. Então, se alguma coisa que fala assim, não concordei, pode deixar no comentário. Eu estou mais que aberta e mais feliz de ouvir o seu comentário e aprender com você também. Fico muito feliz sobre isso. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a